Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e sejam bem-vindos à nova temporada 2024 do Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso principal objetivo é trazer histórias de personalidades de diferentes áreas, como negócios, ciências, artes, empreendedorismo e educação. Hoje temos a honra de receber Renato Borges, mestre em Engenharia de Processos, bacharel em Ciências da Computação, com 20 anos de experiência no mercado. Tem MBA em Gestão de Projetos e Gestão Pública. Já foi programador, analista de sistema, analista de projetos e hoje desempenha a função de superintendente de negócios na Prodam, processamento de dados do Amazonas, além de trabalhar como professor e consultor. Agradecemos aos nossos patrocinadores: FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Fatiari, quem experimenta prefere Fatiari. E G-Capital, o jeito simples e descomplicado de investir. Bom, Renato, o Kids Talks ele tem uma pergunta que a gente faz a todos os nossos convidados, que é a seguinte: todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho enquanto crescia. O que o Renatinho queria ser enquanto crescesse? Boa pergunta, né? Isso me remete lá na minha vida lá em Tabatinga, nasci em Tabatinga, no interior do Amazonas, né? Então, na verdade, sempre tive vontade de tentar conhecer mais o mundo, né? Sair da minha cidade natal e, graças a Deus, com a ajuda da minha mãe, com meu pai, bem cedo, com os 10 anos de idade, a gente foi para Fortaleza, né? Onde iniciou basicamente a nossa trajetória de crescimento e de estudo, né? Sempre fui uma pessoa muito sonhadora, sempre gostei muito de passear, de conhecer novos lugares. Então, acho que desde pequeno, desde criança, acho que esse era o meu objetivo, né? De conhecer, de aprender, de desbravar, né? E é o que eu tenho buscado até então, aqui nessa vida adulta que a gente está tendo. Como é que foi a sua história até o senhor chegar o que o senhor é hoje? Bom, sou natural de Tabatinga, né, interior do Amazonas, ali na Tríplice Fronteira, junto com Letícia, né? E lá comecei meu ensino fundamental e quando saí de lá na 5ª série, fui morar em Fortaleza com meus pais. Meu pai é militar, né? Minha mãe telefonista. Bastante ano de experiência em telefonista, agradeço até hoje isso. E fomos para Fortaleza. Em Fortaleza começamos a engrenar no Colégio Militar de Fortaleza, né? Isso na 6ª série. Tive muita dificuldade, até porque vinha de uma escola pública em Tabatinga, no interior, e fui para uma escola particular em Fortaleza. Eu acho que eu não consegui tirar, o ano todo, nenhuma nota acima de 4 ou 5. Nossa! Bem puxado. E reprovei a minha 6ª série, né? Nem tudo são flores. E naquele momento, né, junto com a minha mãe lá em Fortaleza, ela comentou: poxa, meu filho, a gente sai do interior, a gente está buscando novos estudos, gostaria que tivesse essa dedicação, né, para que isso não volte a acontecer. E eu acho que essa foi a última vez que ela me deu um conselho sobre estudo. E aí, de fato, no ano seguinte, eu cheguei para procurar meu nome na 7ª série, tinha reprovado, eu voltei para a 6ª. E aí comecei a minha saga, de fato, de estudo, porque naquele momento eu percebi que é só o estudo que move, né, que faz você, de fato, mudar, que faz, de fato, você aprender, estudando, conhecendo, né. E dentro do Colégio Militar, fiquei lá até a 8ª série, e aí vim para Manaus e comecei a 1ª série do ensino médio aqui no Colégio Militar de Manaus. E é um colégio super bom, e fiz bastante amigos, aprendi sobre respeito, companheirismo, né? Isso eu levo para toda a vida também, que isso é super importante quando a gente tem no meio pessoas que são respeitosas, que lhe apoiam, né, dentro desse cenário. E aí então, depois do Colégio Militar, a turma muito boa, a turma de 99, mando meu abraço aí para toda a galera da turma do Colégio Militar de 99, consegui ingressar na UFAM, né, no ano 2000, no curso de processamento de dados, que depois mudou Ciência da Computação. Pelo fato de ainda não ter grande parte financeira, aceitei alguns estágios, já fui estagiário de design na Ascom da UFAM, né? Nossa! Ganhava lá, 25% do salário mínimo, mas eu queria estar trabalhando, queria estar fazendo alguma coisa. Ia lá no Banco do Brasil, dentro da UFAM, receber meu dinheiro. E aí, depois disso, gostei de trabalhar, de começar a ganhar meu próprio dinheirinho. E mesmo pouco, estava trabalhando, né? Fui suporte técnico na empresa Bicho da Seda, trabalhei quase 2 anos dentro desse cenário. Só que aí eu percebi que a faculdade estava ficando um pouco para trás, porque eu estava trabalhando, não estava conseguindo fazer a faculdade. E aí decidi dar uma parada no trabalho por 1 ano e foquei no estudo até eu me formar.
E depois de me formar, me dediquei. Aí foi quando eu comecei a gostar de dar aula, de ministrar aula, de conversar com as pessoas. E aí ingressei no CETAM. Fiz meu primeiro curso técnico no CETAM, em redes, e comecei a ser professor do CETAM. Já dei aula no Santa Etelvina, já dei aula em Cidade Nova, dei aula aqui no centro. E foi quase 3 a 4 anos dando aula, além de outros trabalhos. E desde lá não parei mais de dar aula, né? E fui na Paulo Feitosa fui analista de teste, e lá conheci um amigo, o Gelson Monteiro, daquelas pessoas que são um anjo que aparecem na sua vida e fala, cara, Renato, você é muito bom, cara. Vou te indicar para outro trabalho, você vai arrebentar. E aí trabalhei na Petrobras, onde conheci o Daniel, que também me apresentou, o Ney aqui. E lá também fui programador, analista de sistemas e analista de projetos, né? E não parava, eu colocava a meta na minha vida de todo ano tentar crescer, e a gente só cresce mais uma vez estudando, e foi o tempo que eu me dediquei para tirar a certificação PMP, que me abriu portas, né? O profissional de gerenciamento de projetos aqui em Manaus é escasso, na verdade o mercado de gerente de projetos é muito escasso. Então, quando eu me transformei em gerente de projetos, eu consegui aumentar meu salário. As pessoas me convidavam para fazer palestras por causa do gerenciamento de projetos. Então, isso abriu portas, né? E aí depois eu optei por fazer um concurso e conseguir passar lá na Prodan, onde eu estou até hoje. Mas o fato dessas certificações, do gerenciamento de projetos, do mestrado, sempre fazer parte da minha vida, sempre gostei de ser gestor. E então estou aí com essa trajetória de mais de 10 anos de gestão. E aí eu percebi que eu gosto de lidar com pessoas, de conversar, de dar aula, né? E isso, de certa forma, possibilitou eu chegar até aqui. Desde aquela criação até essas certificações, tudo vai se moldando, tijolinho por tijolinho, até onde a gente chegar, onde a gente chegou. Dei aula para o ITEGAM e para uma população carente, né? Eles abriram tinha turmas abertas lá que eles fizeram, e a pessoa me falou, vai lá, Renato, e dá uma palavra de conclusão desse curso. E eu cheguei, eu falei o que eu estou falando agora, né? Eu falei, gente, né, não desiste, não é fácil para ninguém. E uma pessoa, eu já estou com 42 anos, eu vi a pessoa de 19 anos, jovens, né, 19 anos, 18 anos, eu falei, cara, que bom que você está aqui. É um curso à noite difícil, mas eu também já estava aí onde você está hoje. E graças a Deus, né, estou aqui, sou o melhor, não, mas consigo viver, consigo me divertir, consigo ter uma família, viver bem, né? Então, eu acho que tudo aquilo que você planta, né, tudo aquilo que você faz com carinho, uma hora aquilo vai voltando, vai colhendo todo esse trabalho, né? Então, essa foi basicamente a minha história até onde chegar, onde a gente está. Conte para nós, o que lhe motivou a ser o profissional que o senhor é hoje? Primeiramente, né, foi engraçado, na verdade, a escolha do curso de bacharel em ciência da computação, né? E confesso para você que eu não sabia muito que era essa área que eu ia gostar. Então, eu com meu amigo no colégio militar, a gente estava lá na sala de aula e estávamos vendo a lista dos cursos e olhamos processamento de dados. E pelo nome já era algo que chamava muita atenção, né? Então, tinha a parte lá de direito, medicina, eu sabia que isso eu não queria. Só que aí, quando eu vi processamento de dados, eu falei, cara, isso daqui me interessa bastante. E não sabia nem sobre o que ele iria trazer para mim, né? Olhou o nome, eu quero isso. Eu quero isso, processamento de dados. E não sabia se era basicamente trabalhar com computadores ou algo do tipo, né? E que bom, consegui passar na UFAM e na UTAN na época, né? Escolhi a UFAM. E lá no primeiro ano de curso, na faculdade, foi algo bem desafiador, e vi que aquilo, de fato, era o que eu queria seguir na minha carreira, né? Veio meio aleatório, mas depois que eu comecei a trabalhar com redes, com programação, com negócios, aí que a ficha caiu, que era isso que eu queria mesmo seguir na vida. Agora, sobre a pergunta tema. Qual é o impacto do planejamento nas carreiras? Planejamento nas carreiras é bem essencial, né? Então, toda vez que você se depara com um desafio de mercado, né, você que é gestor, você que é empreendedor, as empresas existem para resolver alguns problemas da sociedade, né? E você vai conseguir resolver quando você trabalha esse planejamento, né? Só que o planejamento ele tem mudado ao longo do tempo, né? Então, quando a gente fala de planejamento, as pessoas às vezes pensam num grande plano, né? Só que devido à agilidade do mercado, do advento da tecnologia, esse planejamento tem se transformado de uma forma mais curta, mais ágil, né? E é interessante que tem muitas falas de diversos autores que eles comentam que antes de você começar a execução,
ou se você for fatiar uma árvore, por exemplo, você passa 80% do seu tempo planejando. Isso é interessante, porque você acaba vendo quais são os seus recursos, quais são os seus gaps de conhecimento que você está precisando, qual o tempo, qual é o custo, né, que você precisa para executar aquele empreendimento. Então, o planejamento, ele, né, é uma parte fundamental da execução do trabalho. Só que lembrando que ele não é tudo, né? Mas sem um planejamento, dificilmente você vai conseguir atingir aquilo que você tanto almeja. Então, é recomendado que toda vez que você vai gerir um negócio, vai implementar uma nova empreitada, que você faça esse planejamento. Só uma pergunta, o que é gaps? Gaps são buracos, né? Gaps é uma distinção. Uma coisa é o que você tem hoje e outra coisa é onde você precisa estar para conseguir o seu objetivo. Então, você precisa mapear esse teu conhecimento, essa tua capacidade, e aí você começa a identificar esses gaps, esses buracos entre onde você quer estar e onde você está hoje. E aí o planejamento serve para que você consiga superar esses gaps ou essas barreiras aí. Agora, entrando na Prodam. O que é exatamente a Prodam e o que um superintendente de negócios faz? A Prodam é a empresa de processamento de dados do Amazonas, né? Ela já tem 53 anos de mercado e ela foi criada para prestar serviço de tecnologia, ser o braço de tecnologia do governo do estado do Amazonas, né? Então, ela é formada por praticamente quase 400 colaboradores, né? E a Prodam, ela sobrevive daquilo que ela comercializa. Então, ela precisa de um time de marketing, um time de vendas, um time de contratos e um time técnico que entrega tudo aquilo que é comercializado, né? E o papel do superintendente ou da superintendência de negócios, né, é fazer, junto com o time de negócios, o crescimento da organização. Entender o que o mercado precisa, entender o que o governo precisa, o mercado privado também precisa, e através dos nossos produtos, com o nosso planejamento, a gente promover a comercialização desses produtos para o mercado. Essa, basicamente, é a função do superintendente de negócios. E, lógico, trabalhando sempre baseado em metas, né, baseado em desafios, junto à equipe. E a gente tem percebido que, ao longo dos últimos 3 anos, o crescimento tem alcançado a empresa, né? A gente vem ano após ano crescendo, no sentido de faturamento, de comercialização. Então, isso está muito relacionado a negócios. Ok, agora, o senhor é especialista de gestão de projetos, certo? Certo. Então, poderia explicar para a gente o que é exatamente gestão de projetos? Gestão de projetos, né, o profissional de gestão de projetos é aquela pessoa que tem que ter a arte de fazer acontecer, né? Gerir projetos é fazer acontecer, é trazer resultados para a organização. E quando eu também escolhi tirar a certificação de um profissional em gerenciamento de projetos, que é o PMP, Project Management Professional, né? Uma certificação internacional, o que ela trouxe para mim? Essa capacidade de planejamento, essa capacidade de você entender aquilo que você quer entregar e planejar com a tua equipe como você vai entregar esse resultado. Então, o gestor de projeto, esse conhecimento, tem me ajudado bastante na execução do trabalho da superintendência, porque ele permite que eu faça esse acompanhamento diário para saber se o projeto está indo bem, se está cumprindo o prazo, se está cumprindo o custo, e se o cliente, de certa forma, está recebendo aquilo que ele está precisando desde o início do projeto. Agora, uma pergunta. O planejamento, a gestão de projeto, ela pode ser feita somente por uma pessoa ou precisa de várias pessoas para fazer isso? Isso vem mudando culturalmente ao longo do tempo, né? Se você comparar chefes com líderes, né, você consegue... Tem 2 respostas para essa pergunta. Às vezes o chefe, ele vai lá e ele, por considerar que ele tem um conhecimento muito elevado, ele determina o que a equipe vai fazer. Isso é um tipo de gestão que ainda permanece. Às vezes a equipe não concorda muito. Eu vou lá e falo, Letícia, por favor, execute tal coisa. Eu estou determinando e o time vai lá e faz, mesmo sabendo que pode dar errado, mas é o chefe que está pedindo, né? Outro perfil é o que a gente pode chamar de líder, né? Ele prefere planejar com o time, porque o time é quem vai executar. Então, não tem muito sentido eu, como um chefe, chegar e falar para a Letícia, faça tal coisa. Na verdade, é até melhor perguntar para a Letícia, precisamos chegar em tal objetivo. O que você recomenda que a gente faça? E essa pergunta a gente vai fazendo para todos os membros do time. Porque quando a gente faz dessa forma, a tendência é que o time todo se engaje, né? Até porque eu estou pedindo a colaboração deles, né?
e a gente, de forma colaborativa, consiga atingir o resultado que a gente almeja. Então, o que eu recomendo sempre é que, de certa forma, envolva quem executa. Planeje com quem vai executar. Se você é quem está planejando e você vai executar aquele projeto, então tudo bem, você mesmo determina o que você vai fazer. Mas se é um time que vai executar aquilo, é preferível que você os envolva no planejamento daquele projeto. Então isso é tipo uma regra para ser um bom líder? É uma característica, né, de certa forma, de um bom líder, só que, como a gente percebe, e aí entra outros temas como gerações de profissionais, né? Tem profissionais que gostam de receber as atividades, a gente fica aqui esperando que o chefe determine o que faça. Pessoal mais novos, ou os millennials, né, que a gente comenta, a geração X, Y, já são pessoas um pouco mais proativas, movidas a desafios. Então, você coloca o objetivo e ela que vai determinar o caminho que vai ser feito, né? Então, tudo isso também depende da característica do time que eu vou fazer. A realidade é que não existe uma receita de bolo, né, que a gente sempre faça dessa forma que vai dar certo. E até porque entra no conceito de projeto, e todo projeto é único. Às vezes você vai fazer um projeto simples que não precisa de tantas documentações, mas às vezes um projeto complexo já precisa que você tenha um pouco mais de cautela naquele planejamento. Ok, quais são os desafios e recompensas de um gestor público? Gestor público, a principal recompensa, né, para um bom gestor público é quando ele vê aquele serviço público sendo utilizado pela população, né? Então, quando a gente trabalha em um órgão de governo, por exemplo, que a gente desenvolve produtos para gestão de trânsito, e aí o cidadão consegue ir lá fazer o agendamento dele sem sair de casa, né? Consegue fazer uma consulta a um contra-cheque sem sair de casa. Então, quando a gente começa a perceber que o cidadão está sendo beneficiado, para o gestor público isso é bem satisfatório, né? E o desafio disso tudo é que, normalmente, o gestor público trabalha com recursos um pouco mais escassos. Então, por isso que é interessante, né, ter um bom planejamento. Você entender tudo aquilo que está disponível, né, para o seu trabalho e conseguir calcular o que você consegue entregar para a população. Então, é algo satisfatório quando você consegue fazer a população executar seus serviços. Então, para gestor público, na minha visão, é esse o caminho. Entendi. Então, peraí só um minuto, que eu estava formulando uma pergunta. Peraí. Tranquilo. Então, o que é necessário para poder ser um gestor público? Você precisa passar por um concurso ou é só você se inscrever em algum projeto? Se a gente colocar a Prodam, por exemplo, né? A Prodam, eu consegui pelo fato de ser feito concurso, né? Apesar de eu ser CLT, que é carteira de trabalho, mas para eu entrar na Prodam eu fiz um concurso público lá em 2010. E recentemente teve um concurso público, 2023, que a gente já convocou mais de 50 novos colaboradores para trabalhar com a gente. Mas gestor público é feito através de concurso público mesmo, né? Isso também é um desafio que tem para o gestor, né? Porque o concurso público é uma pessoa que conhece bastante a teoria e está disponível ali, conseguiu passar no concurso público. E o outro desafio é fazer com que esses servidores públicos, nós, consigamos entregar o resultado que a sociedade tanto espera da gente. Tá, agora entrando em um assunto mais familiar. Como que o senhor consegue conciliar a sua vida de superintendente, consultor e professor com a sua família? Essa é uma pergunta bem difícil, né, de se fazer, mas a gente precisa muito de uma rede de apoio, né, diga-se de passagem. Então, atualmente, estou casado, sou pai de 2 filhos, né, moro ainda também com a participação da minha mãe. Então, isso me dá um pouco mais de segurança e confiança de desempenhar alguns trabalhos fora de casa, né, porque eu sei que tenho a presença materna da minha mãe e também da minha esposa, em sua maioria das vezes, junto com as crianças, né? Mas eu pretendo ou costumo sempre, de certa forma, usar mais o tempo da semana, né? Não costumo usar muito tempo de final de semana porque é o tempo de eu relaxar um pouco, né? Junto com a família para conseguir desempenhar todos esses papéis.
E isso também depende muito da equipe, né? Então, quando você quer ter uma vida interessante, uma vida pessoal interessante, interessante também que a sua equipe dentro do trabalho faça um bom trabalho, para que você saia dele indo para casa e não fique pensando que algo pode dar errado, né, na sua organização. Então, essa chave de fato tem que virar. Poxa, eu estou o tempo trabalhando, fiz o que tinha que ser feito. Quando me desloco para encontrar a família, que eu consiga, de fato, esquecer um pouco o trabalho e curtir bem lá os meus pequenos e a minha esposa. Agora, entrando em um assunto mais de programação, eu li um livro que a Ada Lovelace foi a primeira pessoa a fazer meio que a programação de uma máquina na história. Então, o senhor poderia me explicar como é que funciona a programação, exatamente? A programação, quando a gente olha, é uma linha de código, né? Uhum. Que elas são interpretadas pela máquina. Cada linha de código é transformada em bits, 0 e 1, e as máquinas, os processadores, interpretam esses 0 e 1 e mostra tudo aquilo que a gente está vendo agora, né? Então, quando ela programa, ela percebe algum problema que ela quer resolver, entrevista o usuário e cria um programa para resolver o problema daquele usuário. Então, quando ela fez essa primeira programação, ela praticamente revolucionou tudo, né? Então, ela conseguiu, através de um computador, através de linhas de código, gerar esse resultado naquele momento para isso. O interessante é que quem acompanha o movimento de inteligência artificial, eu não recordo mais o nome da pessoa que comentou isso, mas ele disse bem assim, e foi bem polêmico, né? Ele falou, olha, não ensine mais as crianças a programar, porque quem vai fazer isso vai ser a inteligência artificial. Ou seja, como se a gente explicasse para a IA e ela criava aqueles códigos que lá no começo um humano foi lá e escreveu. Agora não, agora a IA consegue interpretar as nossas falas e criar o código por ela mesma. Eu também lembro de uma coisa que virou polêmica no TikTok, que era sobre a Sora AI, que ela meio que fazia vídeos super realistas e meio que fakeava speed paints de artistas, e é que a AI, ela pegava de vários artistas, fazia o desenho, aí depois mostrava um vídeo fake dela fazendo tudo isso, e aí o pessoal, ele acabou ficando muito revoltado com essa AI. E aí isso só mostra também pra gente que a inteligência artificial, ela tá evoluindo muito. Ela tá conseguindo fazer coisas que antes só eram feitas por humanos, entendeu? E eu acho que, provavelmente, vários empregos, eles vão ser substituídos pela AI. Para poder, por exemplo, dublagem, artistas e etc., podem ser substituídos pela AI. Mas agora, indo para um assunto menos polêmico, vamos falar sobre os seus projetos para o futuro. Então, quais são eles? Os projetos para o futuro, né? Pretendo ainda, a título de estudo, ingressar em um doutorado, né? Atualmente estou como mestre e não gosto muito de parar no tempo aí referente a isso, e buscar um doutorado possivelmente na área de administração, na área de negócios, né? E também buscar outras certificações, né, em processos, que é uma área que eu gosto bastante também. Tirei uma certificação recentemente num framework chamado Flow, que ele consegue mapear todos os processos da organização e colocar isso dentro do computador. E a partir de então você conseguir identificar os gaps, identificar onde que a empresa está enfrentando a maior dificuldade. Então também tirei uma certificação dentro desse caso. Profissionalmente falando, nesse caminho, né? Consegui também promover o crescimento da organização dentro desse cenário. E com a família consegui também viajar um pouco mais, né, para se divertir aí também. Então esses são meus planos aí para o futuro. Quais são os conselhos que você dá para o nosso público que tem essa vontade de empreender? De empreender, principalmente conheça seu cliente, né? Conheça para quem você vai comercializar aquele seu produto. Vá para campo, né? Pesquise, entenda de fato aquilo que você precisa e tente validar rápido, né? Porque às vezes o empreendedor acha que uma ideia dele é a melhor que tem e ele quer guardar aquela ideia para ele, e na verdade o melhor é que ele tente validar logo para saber se ele vai mexer naquela ideia, se ela vai seguir em frente ou não.
Então, a recomendação que eu falo muito para os empreendedores é primeiro conheça seu cliente. Vá para perto dele, entenda de fato qual é o dia a dia dele, para que aquele seu produto que você vai comercializar, seja ele algo físico, seja ele um software, mas quem determina que aquele teu empreendimento vai dar certo ou vai dar errado é o seu cliente. Então, a recomendação é que sempre conheça bem o seu cliente. Como é que são tratados os imprevistos no gerenciamento de projetos? Porque, por exemplo, sei lá, choveu e a casa ia ser construída naquele dia. Como é que vai acontecer para a casa ainda ser construída? Na área de gerenciamento de projetos, a gente tem o que nós chamamos de áreas de conhecimento, né? E uma área extremamente importante é o que chama gestão de riscos. Né? A gente costuma comentar que quando você faz a gestão dos riscos do seu projeto, o teu projeto ele tende a dar bem mais certo, né? Então, quando você vai iniciar um projeto e seguindo... tem um amigo meu que se chama o Alan, né? O Alan trabalha hoje no TCE, faço questão de comentar. Ele trabalhou num projeto da Ocean, né? Construir a Ocean lá perto da UEA. E ele, em conversa, ele comentou sobre esse cenário, que ele tinha uma meta de entregar o projeto em determinado mês, e era um mês extremamente chuvoso aqui na nossa cidade. Aí o que ele fez? Ele criou, de fato, pediu para colocar uma tenda. Ele já pesquisou, que viu que naquele período iria ter chuva. Ele pediu para subir e instalou uma tenda enorme sobre a construção, e a construção não parou enquanto estava chovendo. Claro. Só que essas decisões têm que ser tomadas, de fato, pelo gerente do projeto, conhecendo, né, as partes interessadas, os stakeholders, e a partir daí ele começa a gerenciar bem esses riscos. Né? Então, é uma área de conhecimento extremamente importante, a gestão de riscos do seu projeto. Bom, agora me explique, o que é exatamente essas certificações que o senhor falou sobre? As certificações, né, elas são conhecimentos ou atestos, né, que agregam a sua formação. Então, por exemplo, eu sou bacharel em ciência da computação e MBA em gerenciamento de projetos. Só que a parte educacional, a gente percebe, né, que o movimento dela é muito demorado. E aí o profissional que quer se manter atualizado no mercado, é interessante que ele agregue ao seu currículo certificações. O PMP é um tipo de certificação que eu agreguei, está com mais ou menos 5, 6 anos. Já fui certificado CBPP, que é um certificado profissional em mapeamento de processo, que também trouxe bastante resultado. Para quem trabalha com agilidade, tem a certificação em dono do produto. Então, uma pessoa que gosta muito de apresentar produtos tem essa certificação específica. E quando você vai para o mercado ser entrevistado, quando a pessoa vê que você tem aquela certificação, que você se dedicou, que teve uma chancela internacional, ele acaba optando por contratar pessoas mais certificadas, né? Do que pessoas que não estão certificadas, né? Então, o mercado tem feito isso. E a gente tem percebido que o mercado também tem pagado mais para as pessoas que são certificadas. Então, se você tiver um tempo, né, o profissional que tiver um tempo, invista sempre em certificação, porque as certificações, em sua maioria, são atualizadas. E você acaba fazendo parte, de fato, do que está acontecendo no mercado. Você não vai estar estudando algo que aconteceu, principalmente na área de tecnologia, que aconteceu há 5, 6 anos atrás. Porque tudo muda, principalmente nas linguagens de programação. Rápido. Exatamente. Etc. Mas como é que você consegue essas certificações? As certificações, como por exemplo o PMP, ele precisa, é uma combinação, você precisa ter a experiência em gerenciamento de projetos, comprovar essa experiência e fazer uma prova de 200 questões. Caramba. É bem difícil. Então precisa de uma dedicação para isso. Por isso que as certificações são tão valorizadas. Tem certificações que você precisa apresentar um projeto no final dela, para você conseguir obter a certificação. E tem certificação que você vai lá, faz uma prova de 60 questões e tem um índice que você tem que passar para fazer aquilo. O que eu acho legal, se, por exemplo, eu sou PMP e você também a gente acaba falando a mesma língua. Né? Eu vou falar de projetos, você já sabe o que é projeto. Vou falar de cursos, você já sabe o que é, né? Então, as pessoas que têm as certificações similares, a comunicação entre elas flui melhor, né? Porque a gente sabe o que está falando, cronograma é cronograma, e aí a galera começa a trabalhar melhor dessa forma. Por isso que as certificações são tão recomendadas hoje no mercado. Infelizmente, chegamos ao fim de nossa entrevista. Agora é para valer. O senhor tem alguma experiência que o senhor gostaria de contar, que o senhor não contou? Experiência, sim, agora você me pegou.
Experiência, eu acho que o que eu tenho usado muito, tudo aquilo que eu tenho aprendido é muito com a família, assim. Eu gosto de experiências com viagens. Eu pego minha primeira viagem, eu fiz todo um cronograma, todo um planejamento, né? E deu tudo certo. Apliquei isso no meu casamento, né? Eu sempre uso o profissional também trazendo para o pessoal. Para o meu casamento, eu fiz todo o planejamento, todo o cronograma de compra de aliança, convite dos convidados. Então, assim, às vezes a gente pensa que o estudo ou algo é só para o lado profissional. Não, eu sempre costumo pegar todo aquele conhecimento que a gente almeja profissionalmente falando e aplicando também na parte pessoal. Né? Eu acho que esse equilíbrio é importante que a gente consiga executar no nosso dia a dia, para a nossa saúde mental mesmo. Né? Qual é a mensagem final que o senhor gostaria de deixar para o nosso público? A mensagem final que eu trago sempre é de um livro que eu li sobre antifragilidade, né, que é um conceito muito importante hoje no mercado, que eu acho que os profissionais eles têm que ser, os profissionais ou as empresas precisam ser antifrágeis, ou seja, o que a gente busca hoje é não quebrar, né? Para a gente não quebrar, a gente precisa estar muito bem preparado, porque a tempestade vai acontecer, os ventos vão acontecer, e aí você tem que escolher se aquele vento vai apagar a vela, você sendo a vela, ou se aquele vento que dá vento para todo mundo vai criar uma grande chama. Então, é interessante que você sempre esteja preparado para esse cenário caótico, aleatório, porque isso não vai mudar. Né? E a gente tem que buscar cada vez mais ser antifrágil, ter essa antifragilidade no nosso dia a dia. Estar preparado para todos os adventos aí que podem acontecer. Quais são as redes sociais em que as pessoas podem encontrar você e o seu trabalho? Instagram, renatoborges.souza. Falo um pouco de família lá, mas também falo um pouco de trabalho. E o Twitter é Renato Borges, né? E o LinkedIn também, Renato Borges, PMP. Vocês vão me achar lá, vai ser uma satisfação estar conectados aí com vocês. Eu vou ficando por aqui. E mais uma vez, obrigada, Renato, por ter disponibilizado o seu tempo para participar de nosso podcast. E vamos terminando por aqui, depois desse bate-papo super legal. Lembrando, se você gostou, já deixe seu like, já compartilhe, já ative o sininho e já comente para poder ajudar no engajamento do vídeo. Agradecemos aos nossos patrocinadores. FB Andrade, serviços em geologia e meio ambiente. Fatiari, quem experimenta, prefere Fatiari. E G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir. Vou ficando por aqui. Eu sou Letícia Bento e muito obrigada por ter ficado até o final. Vejo vocês no próximo episódio. Tchau!